Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar um vídeo falando sobre o problema da ira. E gostaria de compartilhar com os irmãos, é uma série na verdade, cuja ênfase é o problema da ira. Vocês sabem que a ira é um problema muito comum na vida de muitas pessoas, é considerado algo normal, algo que todo mundo faz, algo rotineiro, mas a palavra de Deus diz coisas muito profundas acerca desse comportamento e nós queremos ensinar para você, dar alguns conselhos, explicar o funcionamento desse processo, desse estado emocional, dessa reação humana e como é que o crente precisa lidar com essa questão. E nós vamos aprender aqui através de Efésios capítulo 4, versículo 26. Olha o que a palavra de Deus diz, está aqui a Bíblia, Efésios 4, 26. A palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Olha só que interessante, uma das maneiras mais comuns de você dar lugar ao diabo, ou seja, até permitir acessos demoníacos dentro da sua vida, é através da ira descontrolada, o problema crônico com relação à ira. Aí no final ele termina aqui no versículo 30, ele diz assim, começa a falar de vários comportamentos equivocados aqui em Efésios 4, a partir, na verdade começa isso desde o versículo 25, e aí no 30 ele diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, na lista desses pecados, palavra torpe, roubo, ira, mentira, falar mal do outro, toda essa lista desses pecados acaba no versículo 30 dizendo aqui: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. E ele continua dizendo: toda amargura, toda ira, toda cólera, que é essa explosão iracunda, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Então, qual é a vacina contra a ira? É o perdão, é a misericórdia, é a benignidade uns para com os outros. Assim como Cristo nos perdoou, assim como Cristo foi benigno conosco, assim como Cristo foi misericordioso conosco, nós temos que tirar toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas da nossa vida e não podemos dar lugar ao diabo. Acho que o texto é bem claro, autoexplicativo, mas nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre a temática para que você possa aprender à luz da palavra de Deus o que significa a ira, a raiva descontrolada. Primeiro nós precisamos aprender que a raiva é um estado emocional que todo mundo experimenta, mas é muito difícil de definir com precisão. Ela ocorre em vários graus de intensidade, desde um simples aborrecimento ou irritação, até uma ira violenta, explosiva, terrível, aquela patrola que sai destruindo, machucando e arrebentando com todo mundo. Ela começa a aflorar na infância e se estende por toda a fase da pessoa até a fase adulta, até a velhice. Ela pode ser escondida, ela pode ser guardada no íntimo da pessoa ou pode expressar-se aberta e livremente na vida da pessoa, tratada como se fosse algo comum. Pode ser de curta duração, aparecendo e desaparecendo rapidamente na vida da pessoa, pode durar até décadas, sob a forma de amargura, como nós lemos na Bíblia, ressentimento ou ódio, sentimento de vingança contra o outro. A raiva, querido, você precisa aprender, pode ser destrutiva, principalmente quando persiste na forma de agressividade ou desejo de vingança, mas também, se colocada bem dosada, pode ser construtiva se nos motivar a corrigir alguma espécie de injustiça ou pensar de maneira criativa para solucionar problemas relacionados à humanidade. Então a raiva é estimulada quando nos sentimos ameaçados, humilhados ou impedidos de conseguir algo
que desejamos muito na nossa vida. Geralmente, sabemos quando estamos com raiva e os outros também sabem, aqueles que estão ao nosso redor. Há ocasiões, porém, em que mantemos a raiva em segredo, né? Atrás de uma máscara sorridente, às vezes até calma, ou então entornada nos esconderijos secretos do nosso cérebro. A raiva sempre envolve uma excitação fisiológica, que envolve o corpo, né? O biológico. E às vezes a própria pessoa não consegue reconhecer conscientemente esta problemática. A ira, seja ela demonstrada abertamente, deliberadamente oculta ou expressa inconscientemente, está na raiz de muitos problemas psicológicos, problemas interpessoais, problemas físicos e até problemas espirituais. Porque nós lemos ali em Efésios que pode dar lugar ao diabo. A ira tem sido descrita juntamente, né, juntamente com hostilidade, também como o principal sabotador da mente humana. Também é conhecida, né, por muitos teóricos como a causa principal de infelicidade, de depressão, de incapacidade, de doenças, de acidentes humanos, né, de acidentes gerais, às vezes até tragédias, perdas de dias de trabalho e perdas financeiras na vida pessoal ou comercial. Então não importa qual seja o problema, seja ele conflito matrimonial, seja ele alcoolismo, frigidez feminina, rebeldia infantil, doenças nervosas ou físicas, a eliminação dessa hostilidade é um fator chave na solução de muitos problemas humanos. Então essas palavras, eu sei, são fortes, mas não são exageradas, querida. A ira pode sim interferir até nos nossos ministérios, né, naquilo que nós estamos fazendo, no cumprimento do nosso chamado, pode dificultar também o processo de aconselhamento, lidar com gente, lidar com pessoas, e pode gerar uma série de distúrbios, tanto em quem trata com gente como em pessoas comuns. No curso da história, né, ela tem sido determinante, né? A ira tem sido determinante e gerado uma série de episódios trágicos na história. Por isso nós precisamos lutar contra a ira e precisamos aprender a controlar as nossas emoções, né? Contudo, apesar dessa prevalência e importância da ira, né, ao longo da história, os pesquisadores têm sim demonstrado uma certa tendência ao longo da história humana de negligenciá-la, ou seja, não dar a importância a ela devida. E ela é difícil de medir, né, na vida das pessoas, e raramente é mencionada nos jornais ou qualquer tipo de tese de faculdade ou qualquer material impresso, né? Por exemplo, o psicólogo cristão Neil Clark afirmou que a ira é a emoção que mais nos confunde, gera confusão na mente da pessoa. Ele também falou, Neil Clark, que o controle da ira é uma habilidade cujo subdesenvolvimento na nossa sociedade é impressionante. Ou seja, é necessário controlarmos essa tempestade de emoções dentro de nós. Para que haja, né, um tratamento com o outro produtivo, é indispensável que eu e você, todos nós queremos ser crentes maduros, homens e mulheres de Deus, compreendamos bem a ira, inclusive a nossa própria problemática com relação a essa situação, tá bom? O que a Bíblia fala sobre a ira? Irmãos, nós vemos na Bíblia dois tipos de ira. Primeiro, a ira divina, que é boa, é maravilhosa e tem consequências extraordinárias. Por outro lado, existe a ira humana, que são mencionadas diversas vezes na Bíblia. Só no Antigo Testamento há quase 600 referências à ira ou à raiva. Então esse tema também perpetua, né, no Novo Testamento, e nós precisamos compreendê-lo de maneira mais eficaz à luz da Bíblia. Como nós lemos ali em Efésios 4, né, um exemplo no Novo Testamento que fala desse problema, desse acesso de ira. No Antigo Testamento, por exemplo, Caim que matou Abel, né, um acesso de ira, de raiva por ter a sua oferta ali, o seu sacrifício não aceito por Deus, acaba criando ciúme do irmão e naquele acesso de ira, de raiva, acaba matando o seu próprio irmão e atraindo maldição sobre si.
A ira também, né, pode ser, como nós falamos, a ira divina pode ser um atributo de Deus e uma característica comum, né, provavelmente também dentro da condição humana, universal a todos os seres humanos. Na Bíblia, a ira, a cólera, a fúria de Deus são mencionadas com maior frequência do que o seu amor e a sua ternura. Olha que interessante. Ou seja, tem mais menções na Bíblia sobre a ira, cólera e a fúria de Deus do que o próprio amor e ternura de Deus. Como a ira faz parte dessa natureza de Deus, claro que quando se refere a Deus é algo positivo, é algo santo, é algo bom, né? Como faz parte dessa natureza de Deus, não podemos concluir que seja a ira em si seja intrinsecamente má. Deus, nós sabemos à luz da palavra, é completamente bom e santo, de modo que só podemos concluir que a ira divina também é boa e santa. James Parker afirmou que a ira de Deus na Bíblia nunca é coisa extravagante, autoindulgente, irritadiça e moralmente vergonhosa ou ignóbil, como manifesta, né, através dos homens. Ao contrário, ela é uma reação justa e necessária, quando é necessária a demonstração diante da impiedade moral dos homens. Ou seja, a ira divina é vigorosa, é intensa, é controlada e consistente com o amor e a misericórdia de Deus. É uma ira cujo alvo é o pecado e também as pessoas que o praticam de maneira deliberada, sem arrependimento, prejudicando outras pessoas. Aí então Deus vem e se ira. Deus se irou várias vezes com os israelitas, né? Nós sabemos à luz da palavra que eram infiéis, muitos deles, uma boa parte deles. E Jesus também, cuja ira se vê claramente no capítulo 3 de Marcos, irou-se diante da dureza dos corações dos líderes religiosos da sua época. Jesus fez isso, está lá em Marcos capítulo 3. Então, como todos os seres humanos são pecadores, nós merecemos receber o derramamento da ira de Deus contra o pecado. Mas o Deus justo também é perdoador e compassivo, e por essa razão ele às vezes refreia a completa manifestação da sua ira, para que a humanidade tenha tempo e oportunidade de se arrepender. Nós vemos em Romanos 1:18, aqui fala da ira divina que no momento está sendo revelada do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade de Deus pela injustiça humana. Mas a Bíblia também fala de uma ira vindoura, lá no Apocalipse principalmente, fala desses juízos tremendos, a grande tribulação de Deus que virá sobre a terra. Então é importante nós compreendermos a ira divina, se quisermos entender os ensinamentos bíblicos a respeito também do outro lado negativo, a ira humana. Então a Bíblia nunca critica a ira de Deus, mas faz várias advertências contra a ira do homem. Isso não quer dizer que haja dois pesos e duas medidas, não. A ira contra a injustiça é correta e boa, quer se manifeste em Deus ou nos seres humanos. Como Deus é sábio, soberano, poderoso, perfeito, onisciente, ele nunca interpreta mal uma situação, ele nunca se sente ameaçado, nunca perde o controle e sempre se ira contra quem? Contra o pecado e contra a injustiça. Por outro lado, nós seres humanos fazemos interpretações erradas das circunstâncias, cometemos erros de julgamento, reagimos imediatamente quando ameaçados ou feridos, expostos, e às vezes somos até vingativos. Por causa disso, a ira humana pode e geralmente é nociva e perigosa. E a Bíblia nos alerta contra a ira, porque ela pode permitir, como eu já falei, que Satanás tenha uma vantagem, tenha acesso a nós, o que nos trará problemas futuros. Então, se você ficar irado, irmão, não peque, conforme está escrito em Efésios 4:26, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolva hoje o que precisa ser resolvido dentro dos seus relacionamentos, dentro de algum choque com alguém. Não é para deixar para amanhã aquilo que precisa ser resolvido hoje. A Bíblia diz em Efésios 4:26, não se põe o sol sobre a vossa ira, porque a ira mantida, guardada, preservada, abrigada nos corações, tendem a se perpetuar, a crescer e se manifestar de comportamentos terríveis e podem corromper ainda mais o coração e a natureza humana. Então, a partir desses outros textos bíblicos, né, que nós mencionamos e falamos alguns deles, Mateus 3,
lá o caso de Caim, Efésios 4, que já mencionamos, podemos tirar várias conclusões sobre a ira do homem, que nós vamos falar logo em seguida no vídeo seguinte para você. Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre a sua vida, que a bênção do Senhor venha sobre você, que o Espírito Santo te ajude a controlar esse pecado mortal, quando manifesto de maneira equivocada, que é a ira humana. A Bíblia diz, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, que quando você se irar, seja a ira divina, seja por um bom motivo, para resolver algo que está acontecendo de maneira injusta, inescrupulosa, contra o pecado, contra os inocentes, contra alguém que está fazendo mal contra alguém. Da mesma maneira que Deus se ira, é assim que nós devemos nos irar, e não de maneiras humanas, como retaliação, vingança, amargura, ódio, ressentimento ou qualquer anomalia comportamental. Que Deus te abençoe, faça seus comentários embaixo, fique conosco. Nós temos mais vídeos que vamos falar sobre o problema da ira. Um abraço.